Vou fazer uma apresentação para vocês hoje de pensamento sistêmico, o que é isso, dinâmica de sistemas, e mostrar uma aplicação que tem, para a gente começar a discutir. Basicamente, a abordagem é a seguinte. Normalmente, o que a gente tem visão no mundo são os eventos que acontecem, que é aquilo que é visto. São aqueles fatos que acontecem, eventos, e que a gente consegue identificar. E a maioria das vezes, nós tomamos decisão com base nesses eventos, simplesmente, sem olhar mais profundamente o que o causou e assim por diante. Então, eu tenho lá um estagiário que não está desempenhando bem, né? Um funcionário não está bem, o cara passa na internet a maior parte do tempo. O que acontece? Né? Duas soluções: ou trava a internet do cara, ou o cara manda o cara embora. Resolvi o problema. Não é isso? A gente estava conversando, a Carmen tem um projeto que ela fez lá no Jardim, numa dessas comunidades pobres de São Paulo, e aí fizeram um trabalho porque tinha muita morte de homens jovens, né? E aí descobriram que a maior parte das mortes era do caminho do bar para casa. Então eles vinham à tarde, tomavam bebida no bar, brigavam, e como no bar tem muita gente olhando, aí o sujeito esperava, no caminho de casa fazia o acerto de contas. Então a solução para isso, fechar o bar. Não é isso? Vamos no evento. Fechamos o bar. Resolveu o problema? Resolveu o problema. O número de mortes caiu drasticamente. Aí ela começou a olhar outros, né, e começou a ver que o número de mortes de mulheres começou a aumentar. O cara ia para casa com a bebida, enchia a cara e matava a mulher. Não é isso? Então, quando a gente mexe no sintoma e não vai na causa raiz do problema, do que está acontecendo, as nossas soluções são paliativas e de curto prazo. E muitas vezes elas criam aquilo que a gente chama de efeito colateral. E não é efeito colateral, são situações que são causadas porque eu não previ, eu não fui descobrir por que aquilo está acontecendo. Então, o sujeito continua bebendo ele continua brigando ele continua violento, só que eu tirei a violência dele da rua, eu primeiro levei para outro lugar. Então, eu não resolvi no problema. Então, o que o pensamento sistêmico tem de conceito? Ele fala assim, a gente precisa pensar além. E esse pensar além não é uma coisa só para adulto. Então, dá para eu ensinar desde as crianças pensarem mais profundamente, analisarem. Então, a gente tem que ter um pensamento, como ele fala, né, mais profundo, onde eu crio o aprendizado. Então, aquela primeira ponta, que é onde a gente vê, são os eventos que a gente está vendo. Eu falo, o primeiro nível de pensamento, a hora que eu vou tentar entender mais um pouquinho, é o segundo ali, que são padrões de comportamento. Então, peraí, como é que o que acontece isso aqui? Isso aqui acontece de vez em quando, sobe, desce, está aumentando sempre, está começando a diminuir a escassez da água. Qual que é o padrão de comportamento que pode estar por trás disso daqui? Então, em vez de só olhar o evento, como é que as coisas acontecem, né, ao longo do tempo? Então, eu já começo a ver o que está acontecendo, quais são as tendências, que mudanças estão ocorrendo. Então, eu já começo a olhar, por que era assim sempre? Não era? Quando começou a acontecer? Então, olha um pouquinho isso no tempo, para ver se não é um evento isolado e como isso tem acontecido, se isso aí tem mudado. Esse é o primeiro nível de análise que a gente deve buscar. Qual que é o comportamento desse fenômeno no tempo, disso que eu estou olhando? O segundo, pessoal, é uma estrutura sistêmica. Então, peraí, será que isso que está acontecendo não é uma coisa que está intrínseca no próprio sistema? Se eu começar a modelar, eu começo a perceber que tem coisa, que isso aqui acontece e isso se reforça por ele mesmo. Então, a pessoa nasce nessa comunidade, aí o pai bate na mãe, bate nele, ele é violento, e aí quando ele cresce, ele bebe, se mete em drogas. Então, são estruturas que estão se reforçando, que se eu não for na base da raiz, se eu tratar só no adulto, né, eu não estou tratando do problema. Então, quais são as relações que existem? O que está relacionado com aquilo? Quais são outros eventos que estariam relacionados com aquilo? O que eles criam são métodos, se você pegar desde as crianças lá, depois eu posso mostrar, de como fazendo perguntas para a pessoa ir pensando sobre isso. No fundo, o que eles fazem é isso. Que tipo de perguntas você faz para a pessoa? Relaciona as coisas que estão fazendo. Quando você for modelar assim, o que é importante? Então, checa qual dessas aqui que você achou importante. Agora, vamos tentar entender essas relações. O que impacta no quê? E aí eles vão começando a causar. Criar esses mapas de causalidade. Tá? Então, o que os americanos fazem é assim, criam um conjunto de perguntas, de método, onde as pessoas vão pensando um pouco mais e vão se aprofundando e aumentando o nível de conhecimento sobre aquele sistema.
Então, como ferramenta, isso aqui não te dá resposta, mas te ajuda a pensar. Tá? Então ele fala assim, olha, a hora que você chega nessas estruturas dos sistemas, e aí a hora que eu começo a entender o que está acontecendo aqui, tá? Eu consigo mudar o meu modelo mental. O que é meu modelo mental? Então, aquilo que eu estava fazendo de política pública, que era, vamos colocar guarda na favela, vamos fechar o bar, vamos colocar uma delegacia da mulher para o cara, que é tudo ligado ao evento. Quando eu vou entendendo mais esse sistema, peraí, se eu não tiver um suporte para a criança jovem, se eu não tiver educação, se eu não conseguir tirar ele desse ciclo, não vou resolver nunca esse problema. Então, a sequência é essa. Assim, se eu consigo entender padrões, se eu consigo entender as estruturas que estão por trás e analiso isso de forma diferente, isso muda o meu modelo mental. E mudando o modelo mental das pessoas, eu mudo as soluções que eu trago para o mundo. Então, eu vi uma pessoa definindo, né? O professor Gene Bellinger, ele definiu assim, o que é o pensamento sistêmico? Né? Para que serve o pensamento sistêmico? Bom, é uma forma de pensar que me ajude a achar soluções para problemas de hoje, de forma que essas soluções se mantenham, né, esses problemas se mantenham solucionados e eu não crie outros. Porque no fundo a gente faz muito disso. Tá? A gente trabalha com o problema, a gente mexe no sistema e às vezes o sistema, né, volta atrás, mas ele reage de outra forma. Ou ele cria um efeito colateral ou ele volta. Se vocês pegarem o livro do Sterman, que é um exemplo que eu gosto muito, que é aquele que eu citei do Tchetchesco, lembra? Né, na aula passada? Né? Oi? O Irã fechava agora os métodos contraceptivos. Isso. Ontem, Então, a gente repete os erros, não é isso? Você fecha os métodos e cria o mercado negro. A lei, aquela época americana da lei seca, né? Foi a época onde mais teve contravenção, os gangues. Quer dizer, onde você quer criar policiamento e fechar sem criar educação, sem mudar a base da estrutura, você está mexendo em sistemas. Então, essa é a ideia que eles têm. Se eu consigo fazer com que as pessoas pensem mais profundamente nesses problemas, elas vão ter uma compreensão diferente e mudando, né, começam a ter um modelo mental diferente e a mudança do modelo mental faz com que elas atuem de forma mais efetiva e isso é que começa a fazer a mudança de uma forma efetiva mesmo, né, uma forma que se mantenha. Eles têm um videozinho que eu vi, que são algumas crianças discutindo por que tem tanta briga na hora do... Por que os moleques brigam na hora do recreio lá? Né? Então, ou como solucionar isso? Então, pergunta assim, tem muita briga, toda hora estão brigando, a molecada está brigando, tem gente a apartar. Então, a solução básica é coloca mais gente olhando, não é isso? Mas aí você vê as crianças discutindo, por que brigar? Começa assim, a gente às vezes fala uma palavra... Né? Você xinga o outro por alguma coisa, fala uma palavra, o outro te devolve. E aí a gente xinga de novo. Aí devolve. Né? Aí você vai lá e briga com ele. Aí tem um amigo também, né? O amigo dele tem uma partida, aí começa essa briga toda. Então, peraí, a gente tem que parar de falar meio duro com os outros. Então ele foi lá atrás. Então, você vê criança começando a pensar de uma forma mais estruturada, né? Tentando entender esse mundo e começando a ir mais profundamente nesses problemas. Então, quando você ensina as pessoas a perguntarem um pouco mais, cria essa estrutura para as pessoas irem mais abaixo, entender o que está acontecendo, você torna as pessoas muito mais efetivas na hora de tomar decisão, porque elas têm uma compreensão, um modelo mental diferente. E muitos dos problemas que acontecem são porque os nossos modelos mentais são dessa forma. Né? Então a gente acha, né, que eu preciso aumentar a população, tiro os métodos contraceptivos, acabei com a população. Mas tem todo o efeito colateral que você cria, né? O aborto clandestino, toda a indústria clandestina, todo um processo. Agora, por que as pessoas... Por que as pessoas estão tendo pouco filho se você está tirando... Né? O que está acontecendo com a minha sociedade? São novos valores? Ou como no caso da outra sociedade, o pessoal era muito pobre, eles não queriam ter filho, não é porque eles não queriam, porque eles não podiam sustentar. Então, se você não vai mais profundamente analisar, você atua pontualmente nos sintomas e você cria outros problemas e às vezes no longo prazo isso vem, né, de uma forma bem drástica para cima da gente. Então os sistemas reagem. Qualquer sistema, basicamente o sistema é um relacionamento entre diversas partes que se comunicam e se você olhar os sistemas são muito robustos. Você pega
um ecossistema. Você mata uma espécie, por exemplo, morre algumas plantas, mas no médio e longo prazo ele se adapta, ele revive. Então os sistemas, eles respondem a isso. Algumas formas são muito diferentes daquilo que a gente esperava. Tá? Então a ideia do pensamento sistêmico é fazer isso. Né? Deixa eu ajudar as pessoas a pensarem e entenderem melhor. As ferramentas são muito simples, quer dizer, o conceito é muito simples. E as ferramentas para me ajudar a fazer essas perguntas são simples. Você faz uma listinha e vai perguntando, é meio uma coisa de brainstorming e você vai juntando as coisas. Aqui, eles têm uma ferramenta que eu achei muito interessante, que eles falam assim, olha, vamos decidir, né, eles pegam as crianças, olha, vamos tratar de um determinado problema, tá bom? Aí eles perguntam para eles, vamos fazer um brainstorm, tudo que está relacionado com esse problema, e vão fazendo, tudo que está relacionado com aquilo. Aí eles falam o seguinte, vamos pensar o que é mais importante disso que a gente fez. Então eles têm uma lista aqui de coisas, aí eles põem aqui manter e não manter. Manter aonde? No modelo que eu vou fazer. Ah, então isso daqui é importante, isso aqui não é, não vou manter, isso aqui não vou manter, isso aqui eu vou manter. Eles selecionam aqui, às vezes 10, 5, 10, 15 tópicos. Tá bom, esses são os tópicos que vão ter no nosso modelo, que a gente vai estudar, que são importantes. Então vamos fazer o seguinte, eles traçam um círculo, e aí põem, primeiro, vamos supor, população. Segundo, comida. Vamos lá, se a gente tiver com problema. Saúde. Terceiro, saúde pública. Quarto, criminalidade. E aí você pode colocar todos os problemas relacionados com aquilo que você está. Depois o que ele fala? Começa a juntar o que pode ser consequência do quê. Tá bom? Olha, o excesso de população pode levar a... Vamos supor, pode ser a fome ou pobreza. Então, excesso de população pode levar à pobreza, tá bom? A comida, a quantidade de comida também impacta na pobreza, se tiver muita comida e tal. Agora, a comida impacta na criminalidade. Então, você vai, nesse círculo, você vai fazendo com que eles pensem o que está ligado com o quê, o que poderia causar o quê. No final, eles ficam com um diagrama cheio de setas aqui. E alguns desses diagramas começam a ter looping, né? E aí então, eles começam a entender, isso causa isso, agora isso volta para aquilo. Mas isso causa isso, isso volta para aquilo de outro jeito. Então, eu tomo uma decisão, eu tiro os métodos contraceptivos, nascem mais pessoas, começa e aumenta a população. Mas por outro lado, aparece a indústria, sei lá, câmbio negro de anticonceptivo, depois o de aborto, depois morrem pessoas, eu crio mais criminalidade que impacta de uma forma... Então, enquanto isso está aumentando, isso está diminuindo. No curto prazo, esse looping aqui, ele é dominante, ele começa, né? Então, ele começa a explodir, mas no longo prazo, esse aqui começa a ganhar força, e ele começa a diminuir. Então essa população vai aumentar e depois vai subir. Agora eu entendi um pouco a dinâmica do que está acontecendo nesse sistema. Então, a gente começa a modelar esse sistema. Aí entra a dinâmica de sistemas. Então, a dinâmica de sistemas entra aqui, ó. Oi. Então, manter ou não manter no modelo. Então, a gente primeiro faz um brainstorm de tudo que é importante. Fala, agora, vamos modelar os nossos sistemas. Se a gente fizer um modelo disso aqui, eu estou modelando o mundo. E aí você ensina as pessoas o que é modelo também. Quer dizer, vamos fazer uma simplificação disso, mas vamos pegar aquilo que, porque a gente está querendo saber, é mais importante. No seu julgamento. Do grupo, isso. Então as pessoas escolhem, por que isso é, por que nós vamos tratar? Porque o mesmo problema ele pode ser trabalhado sobre aquilo que a gente falou, sobre várias formas, né? A ideia do mapa, né, que eu pergunto para os meus alunos, né? O mapa é um modelo? É um modelo. Precisa ter a direção das ruas no mapa? É importante ter se a rua é para lá, mão para cá? Se você vai de carro, né? Se você vai de metrô, eu preciso saber onde são as estações do metrô. Então, modelo depende do teu uso. E é isso que a gente está fazendo. Então, dentro disso que a gente está querendo fazer, quais os pontos que são principais? Então, primeiro é um brainstorming mesmo. Agora, é uma coisa que selecionar. Vamos selecionar uns 10 aqui para a gente pensar nesses 10, porque também se a gente pensar no mundo inteiro fica complicado. Então, o modelo é essa simplificação. A partir do momento que eu fiz essa simplificação, aí eu consigo... Então, esse diagrama aqui, eu começo a criar, então, um diagrama
de causa e efeito aqui. E tendo esse diagrama, eu consigo começar a simular. O que eu faço? Eu começo a criar relações. Olha, como é que... O que eu coloquei ali, ó? O aumento populacional ou o aumento da fome aumenta a criminalidade. Então, é linear? Vai aumentando a fome, vai aumentando a criminalidade? Pode ser. Tem coisas que você fala assim, olha, na verdade você começa a aumentar e as pessoas não sentem no começo. Dali a pouco aquele negócio explode. Porque no começo um pouco de fome, né? Tá bom, tá todo mundo ficando mais magrinho, tá legal. Mas dali a pouco a gente está reclamando. Então pode ser assim, né? Podem ter situações onde você começa, aí tem um limite, ó. Isso aqui começa, explode, mas depois chega no limite das pessoas que aconteceram, que fizeram isso. Então você começa a olhar o comportamento dessas variáveis e você pode modelar isso dentro do seu sistema. Tá bom? Você coloca isso dentro do seu sistema.